Oi gente, eu sou o Everton, estudante de biomedicina, e hoje eu vou falar sobre o caqui que detona o estômago. Mas para falar do caqui eu tenho que falar do bezoar, né? O bezoar ele é uma massa gelatinosa, parece uma cola. Ele é feito quando algo que não consegue ser digerido no nosso estômago, então o nosso estômago não consegue digerir. Aí fica criando uma massa, e essa massa é o bezoar, uma massa gelatinosa. E tem vários tipos de bezoar. Para começar, eu vou falar o que é o bezoar. O bezoar, ele é uma massa sólida que é formada no trato digestivo, quando materiais não digeridos se acumulam e se compactam. Então, ele muitas das vezes ele acontece no estômago, mas ele pode acontecer no intestino também. E no caso do caqui, o caqui, só de você consumir muito caqui, você já corre o risco de ter essa massa. Logo já vou mostrar para vocês como é que é essa massa no estômago, para vocês verem mais ou menos. Só de você consumir muito caqui, você já corre o risco. Mas você consumir ele verde, você corre mais risco, porque ele vai estar concentrado com muita substância de taninos. A concentração de taninos faz com que, em contato com o suco gástrico, que faz a digestão do alimento, coagule. E essa coagulação vai aglutinar, e aí vai formar essa massa. Claro, teria que ser um consumo não de um só, nem só de um, dois. Teria que ser um consumo assim, meio que, vamos supor aí, 3, 4 caquis verdes, você já, né? Ou consumir muitos caquis, aí você já está correndo esse risco. Por ele ter muito essa substância, você corre esse risco. Claro, para falar do bezoar, que é essa massa que faz depois que você come muito caqui ou come caqui verde, você também tem que falar um pouco da história dele, né? Antigamente, muito, lá para os anos do século XV, século XVI, muitos anos atrás, ele era considerado um antídoto. Um antídoto. Ele era considerado um antídoto. Um antídoto. Caralho. Ele era considerado um antiveneno, porque ele realmente absorvia alguns tipos de veneno. Arsênico, alguns tipos de veneno ele conseguia absorver e a pessoa conseguia sobreviver dependendo da quantidade de veneno. Mas isso são relatos de história, né? Não é tão comprovado biologicamente e cientificamente. Mas a história dele é essa. Mas também foi provado depois que ele não é muito bem eficiente para muitos tipos de venenos. Deu para ver que ele não tem essa, né? Porque eles faziam o que? Eles tiravam dos animais, porque os animais, como os animais consomem muitos tipos de alimento, que nem no caso do boi, da vaca, que consome muita celulose, às vezes não conseguir, porque o boi e a vaca eles dependem de bactérias para fazer a absorção daquela celulose, né? Então, dependendo ali, se eles não conseguir fazer uma absorção adequada, eles têm grandes chances também de ter esse bezoar, essa massa. Como até cachorros que quer mastigar qualquer tipo e acaba engolindo qualquer tipo de coisa, madeira, plástico, acaba correndo esse risco de ter esse bezoar, que é essa massa. E aqui eu vou mostrar para vocês que os tipos de bezoares são os tricobezoares, que é formado por cabelo. Ó, o cabelo, a questão do cabelo não é só falta de higiene. A questão do cabelo também corre esse risco de causar isso no estômago. É claro, teria que ser um consumo grande para isso, né? Mas isso aqui do cabelo mais em pessoas que têm transtorno psicológico, né? Pessoas com problemas psiquiátricos, com distúrbios,
que come o seu próprio cabelo, ou crianças, né? Que criança tem, tem a mania de colocar tudo na boca e acabar engolindo, correndo o risco até de um engasgo, né? E aqui tem também os fitobezoares, formado por fibras vegetais, sementes e cascas de frutas. Dependendo aí do excesso que você for consumir de vegetais com casca, frutas que nem a fruta maçã e o pêssego, eles têm muita fibra. E aí, se você consumir muita maçã, ó, maçã ela é incrível para a saúde, mas por isso que eu falo, né? Todo consumo em excesso faz mal, tudo demais faz mal. Então não pode ser exagerado, tem que ser variado. A alimentação tem que ser variada, não exagerada. Porque toda vez que você bate na tecla de consumir demais, exagerado, faz mal. Nesse caso aqui a maçã, mesmo uma fruta, fibra, que a fibra é importante para a nossa saúde, mas em exagero pode correr esse risco de ter esse bezoar. Claro, o bezoar ele é raro, tá, gente? Ele não costuma aparecer muito relatos dele, até tem muita gente que não conhece. Eu mesmo não conhecia sobre ele, estudando sobre fisiologia, acabei vendo esse assunto e achei interessante. Por isso que eu trouxe aqui no vídeo esse assunto do bezoar. Farmacobezoares, formado por medicamentos que não foram digeridos adequadamente, como o sucralfato e hidróxido de alumínio. Isso mesmo. São medicações que não conseguiram ser digeridas, elas não foram digeridas direito, e aí elas podem causar também essa massa no estômago. E o Diospyrobezoares, que é o caqui que eu tô falando, né? Que é o assunto principal do vídeo, né? Cuidado com o caqui verde, que ele detona seu estômago. Agora eu vou mostrar para vocês aí como que é essa massa, para vocês entenderem mais ou menos como é que é esse bezoar, essa massa. Olha aí, pessoal, o bezoar visualizado pela endoscopia. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse, pessoal, o tamanho dessa massa que ficou no estômago da pessoa. E aí foi um pedaço retirado por meio da endoscopia. Agora que vocês viram mais ou menos como é que é o bezoar, eu vou mostrar para vocês os fatores de risco. Transtorno psiquiátrico, como tricotilomania, que é mania de engolir coisas estranhas, que nem tem... Vocês já ouviram falar mulheres grávidas que têm desejo de comer pedaços de tijolo? Eu já vi cada coisa doida. Então, essas coisas, ou pessoas que têm já, não por estar grávida, mas tem esse transtorno de comer coisas assim, tem um risco, um grande risco de ter. Essas pessoas são as pessoas que mais têm risco de ter esse bezoar, porque elas acabam ingerindo muito coisas aleatórias. Que nem tem relatos de uma pessoa com transtorno, com distúrbio, que ingeriu durante muito tempo pedaço de lápis e lápis de cor, né? Então era pedaços de lápis de cor e mais alguma coisa que eu não estou me lembrando agora. Mas esse excesso conforme os anos, acabou acontecendo isso com ela, lá tendo essa massa no estômago, esse bezoar. E cirurgias gastrointestinais prévias pode ocasionar o risco. Problemas de esvaziamento gástrico, é claro, se a pessoa tem um problema no esvaziamento gástrico, esvaziar muito rápido, um desregulamento ali, pode influenciar, né, nesse fator de risco, né. E os sintomas são náuseas, vômito, dor abdominal, sensação de estar sempre cheio, né? Porque querendo ou não é uma massa ali dentro, né? Então a pessoa vai se sentir cheia, né? Então, consequentemente, por causa disso, a pessoa acaba perdendo peso, porque não consegue se alimentar, porque ela vai estar sempre se sentindo cheia, né? E aí ela vai acabar perdendo peso por causa disso. E às vezes, em caso de obstrução, no caso que se ficar preso o alimento ali, ela não vai nem para o intestino e nem sai para fora. Ela fica presa ali e aí pode acabar acontecendo um inchaço, dor intensa e sangramento e começa a ser grave. Aí começa
e para uma pegada bem grave. Em caso de obstrução, que foi o que eu falei, dor intensa e incapacidade de evacuar, é isso. E o diagnóstico, gente, é por exames de imagem, ressonância magnética, tomografia, mas o mais usado é a endoscopia. A endoscopia é a mais usada. Tem até uma coisa que nem que é um estudo, né, em cima disso, que realmente mas não pode ser levado em tanta consideração, que é a Coca-Cola, né? A Coca-Cola, ela pode, dependendo do tamanho, se estiver pequeno essa massa, esse bezoar, a Coca-Cola ela pode desfazer, ela pode desmanchar. Claro, isso não vai excluir a importância de você procurar ajuda médica, né? De você fazer o tratamento sempre orientado pelo médico, né? Mas é uma curiosidade interessante, né? E é isso, gente. Isso aqui foi para vocês verem um pouco mais sobre o bezoar, que eu acho que foi uma coisa interessante que eu acabei pesquisando, achando esse assunto. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu frisei no caqui porque o caqui verde é um dos que mais causa isso, né? É a fruta que mais causa, né? Fora ela, é mais que nem, claro, fora essa fruta, né, o caqui verde causar esse bezoar, essa massa, seria mais a questão do transtorno psiquiátrico, porque aí a pessoa vai acabar ingerindo coisas muito aleatórias e aí corre bem mais risco, mas é uma doença rara, não é muito falada, mas eu achei interessante trazer para vocês aqui sobre isso. E para vocês tomar cuidado, não fiquem ingerindo caqui demais e nem caqui verde. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Se inscreva no canal e curte aí. Dá um like.